Minha primeira importação chegou, vendeu muito rápido. Fui para a segunda, chegou, vendeu muito rápido. Aí do isqueiro, o isqueiro que eu importava na época chamava ST Dupont. Era o isqueiro mais sofisticado que tinha no mercado. Tinha um barulho característico quando você abria. Era luxo. Super luxo, num momento onde não existia o nome mercado de luxo. Mas já naquela Tudo época que era importado era considerado melhor naquela época. naquela época já tinha público para isso? Muito, muito. O desejo... Vamos lá, o Brasil é um país grande como o Brasil. Estamos falando do Brasil na década de 80, devíamos ter 100 milhões de habitantes. Já era um Brasil rico. Já tinha uma quantidade de pessoas que tinham a capacidade de consumir, que compravam em viagens e passaram a comprar no Brasil. Entendi. Quando ele compra no Brasil, ele está gerando emprego no Brasil, ele está pagando imposto no Brasil, ele não está levando divisa para fora, porque a mercadoria vem para cá pelo preço FOB. Enquanto quando ele compra fora, ele compra pelo preço de varejo. Entendi. Então, para o Brasil, era o melhor negócio. Esses clientes comprando no Brasil, a ST Dupont também fazia caneta. Caneta na época era uma coisa importantíssima, não é como hoje que você tem o celular que você, quando quer se tirar foto, escreve tudo no celular. As pessoas carregavam no bolso a caneta. As pessoas andavam com a caneta no bolso. Assim, fazia parte da sua educação ter um isqueiro, Uau. Mesmo que você não fumasse, para você acender o isqueiro da pessoa que está com você, aquilo fazia parte da sua educação. E a caneta era fundamental, tanto quanto um lenço. Mas... parece que faz tempo, né? O pior é que não faz tanto tempo assim. Pelo menos para mim, não. Bom, então Dupont fazia isqueiro e fazia caneta. Era o melhor isqueiro do mundo. O segundo melhor isqueiro do mundo, concorrente dele, chamava Dunhill. Que hoje existe até cigarro da Dunhill ainda, mas a marca... começou com isqueiro. Fazia isqueiro. Na verdade, Dunhill começou com acessórios de automóveis. Caraca. Lá atrás. Mas assim, o isqueiro... ele tentava ser o concorrente do Dupont. Comecei também a importar isqueiro Dunhill, mercado crescendo, eu feliz com aquilo, canetas Dunhill. E a Dunhill, ela, na época, a caneta tinteiro, já existia a caneta esferográfica, óbvio, mas a caneta tinteiro ainda era uma coisa sofisticada. Então, a pessoa que realmente tinha uma cultura mais elevada, ela demonstrava sabendo escrever com uma caneta tinteiro. As penas das canetas tinteiro Dunhill não eram feitas na Europa, porque a Europa não tinha disponibilidade de fabricante, ou eles não faziam isso na época. Eles compravam a pena do Japão de um fabricante chamado Namik. A Dunhill cresceu e quis comprar um fabricante de canetas na Europa para poder fazer as penas das canetas deles. Isso. Na época, eles compraram uma empresa que era pequena, ainda estava na mão dos primeiros donos, que hoje é muito conhecida, Montblanc. Uau! Então, eles compraram a Montblanc para fazer as penas das canetas deles. E colocaram lá dentro... E a Montblanc não é o que a gente conhece hoje. Montblanc era um fabricante que estava encolhendo, estava na mão dos proprietários originais, que já eram bem velhinhos, eram 3 donos, e eles venderam para eles com a maior alegria e colocaram, estavam já, não tinham para quem passar a empresa. E a Dunhill colocou um CEO jovem, e muito arrojado lá dentro. Esse CEO foi quem fez o turnaround da Montblanc. Ele falou, na época, que caneta vendia bem. Era Parker e Cross. Montblanc já era uma caneta que não vendia bem. Ele falou, nós não estamos aqui para concorrer com Parker e Cross. A gente quer entrar no mercado de luxo. Então ele tirou todos os produtos baratos de linha e manteve só as canetas mais caras. Todo mundo achou que ele era um maluco. Bom, naquela época... eu estava importando Dupont e Dunhill, a Montblanc estava começando a fazer sucesso com alguma coisa que para muitos parece ser história, os Yuppies. Yuppies é o quê? Yuppies eram os jovens final da década de 80, americanos, que estavam no mercado financeiro e ganharam muito dinheiro nos Estados Unidos. E assim, ricos como eles estavam, eles adotaram 2 produtos que representavam essa geração e essa pujança financeira deles. O automóvel Porsche, que a gente brincou agora há pouco, e a caneta Montblanc. Era então, 2 itens de quem era rico lá dos Yuppies. O Yuppie americano, ele tinha o Porsche e a caneta Montblanc. Bom, a caneta Montblanc, fazendo sucesso lá, refletiu no Brasil, passou a fazer um sucesso enorme aqui. De repente eu me vejo vendendo mais caneta Montblanc do que os isqueiros e as canetas, e
Comecei a conversar com eles, falei, bom, gente, eu gostaria agora de representar vocês aqui no Brasil. Então você foi um dos precursores de vender caneta Montblanc no Brasil. Foi o primeiro. Uau! E você nem tinha essa percepção que o negócio ia ser o que é hoje, de fato. Na época, era uma caneta que a gente vendia em papelaria. Tá, e na época o que valia aquela caneta? Assim, você lembra de? Lembro, claro que lembro. Nossa, assim, a caneta ela começou sendo vendida no Brasil, aquela tradicional, que todo mundo conhece, esferográfica, por $90. $90. $90. E vendia em papelaria. Era o produto mais caro que você encontrava numa papelaria, era uma caneta de $90. Esse mesmo CEO que eu falei que era brilhante, ele chegou em 93, isso nós estamos falando lá em 89, 90, 91, a gente tinha já uma rede de distribuição de 400 papelarias no Brasil. Aí ele falou, não queremos mais papelarias, a gente quer trabalhar só com joalheria. Falei, gente, como é que nós vamos trabalhar com joalheria? Joalheiro não quer saber, joalheiro comprava isqueiro, joalheiro comprava as canetas de pó, mas a caneta Montblanc era mais barata. Como é que ele vai comprar uma caneta que não tem essa imagem? Ele falou, não, nós vamos lançar canetas mais caras, ele veio com canetas absurdamente mais caras, tirou as canetas baratas de linha. Eu era muito jovem, eu falei, bom, ele sabe mais que eu vou seguir o que ele está fazendo.